E deixa eu trazer, então, uma coisa que é legal a gente falar aqui, notícia de última hora, tá? Que eu vou trazer. Dino suspende decisão da CPMI que quebrou o sigilo de Lulinha. Vamos ler essa notícia que ela é importante. O ministro Flávio Dino suspendeu nessa quinta-feira a decisão da CPMI e do INSS que determinou as quebras de sigilo bancário e fiscal de vários investigados, incluindo o filho do presidente da República, Flávio Luiz Lula da Silva Lulinha. Essa nova decisão de Dino foi dada depois de 6 pessoas cujos nomes estão protegidos por segredo de justiça pedirem ao ministro para receberem o mesmo tratamento dado. O ministro anulou a deliberação da CPI como um todo. Aí ele falou assim, como equivocadamente houve a votação em globo, em um único momento da sessão, é impossível, inclusive em fase do princípio da não contradição, que o referido ato seja nulo para alguns e válido para outros. Tal situação geraria insegurança jurídica em determináveis debates, tá? Então, aqui, ele desconsidera a questão, que ele fala assim, ó, altíssima probabilidade de desconsideração das provas colhidas no relevante inquérito parlamentar, tá? Caso essas pessoas tivessem que ser obrigadas aí a passar por essa quebra de sigilo. Bom, ou seja, gente, a decisão da Roberta Luxinger, ela também vale agora para o Lulinha. E também tem aqui algumas coisas envolvendo esse fato que publicaram muito sobre a defesa de Lulinha, né? Ela se manifesta sobre os vazamentos dos documentos, então vamos ler aqui essa manifestação do Guilherme Sugimori, que é o advogado do Lulinha, e ele fala que o vazamento de documentos sigilosos ligados à CPMI do INSS, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Mob barra funda. Foi, fechamos. Que esses documentos sigilosos ligados à investigação da CPMI e do INSS constituem crime grave, informou que levará o caso às autoridades competentes. O empresário é filho do presidente Lula. Segundo dados obtidos pela comissão parlamentar, extratos bancários apontam que Lulinha realizou 1.531 transações financeiras entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026. Deixa eu voltar aqui para a gente ler. A movimentação total registrada no período soma 19 milhões, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas do próprio empresário. Os advogados afirmam que não tiveram acesso aos documentos divulgados e negam qualquer ligação do empresário com as fraudes investigadas no INSS. Em nota, a defesa declarou que o vazamento é crime grave. Gente, de fato, não podia ter vazado, tá? Os advogados também questionaram a forma como a quebra foi conduzida. Após a votação questionável, a imprensa informou que teria acessado documentos sigilosos no mesmo dia que recebidos pela comissão. A defesa argumenta que os dados divulgados dizem respeito às atividades legais e declaradas à Receita Federal. Segundo os advogados, os valores envolvem rendimentos das empresas, aplicações financeiras e recursos relacionados à herança familiar. A nota menciona transferências ligadas ao presidente Lula relacionadas a adiantamento de herança ou reembolso de despesas feitas por Lulinha no período em que o presidente esteve preso. Também foram citados pagamentos relacionados a aluguel e a operações societárias envolvendo as empresas, tá? Então, realmente, ele tem uma empresa de games e tudo mais, então ele faz realmente transações aí de grande monta, e a defesa dele se manifestou com relação a isso, tá? Que apareceu aí nas mídias, que ele teria transferido, o pai, né, teria transferido dinheiro para ele, mas assim, né, pai também. Então, eles falaram aqui, ó, julho de 2022, o petista Paulo Okamoto, então presidente da Fundação Perseu Abramo, o think tank do PT, transferiu 152 mil para a Lulinha. O depósito aparece acompanhado da anotação depósito, cheque BB liquidado. Ele é diretor, né, do Instituto Lula. 2 dias depois, o Lula investiu 386 mil em fundo de investimento. Eles falaram aqui tudo que o Lulinha fez, mas como que tem empresa, gente? Aí eles acabam comentando sobre diversas coisas aqui.
Essas informações contam na quebra de sigilo de uma das contas bancárias de Lulinha. O filho teria movimentado cerca de 19 milhões de 2022 a 2025, mas como eu falei para vocês, é uma conta também que ele recebe valores dessas empresas, por isso que esses valores eles têm uma grande monta. Mas a defesa vai tomar as devidas, porque esses dados não deveriam ter sido vazados, tá? Não importa se eles são verdadeiros ou não, legais ou não, eles não poderiam ter sido vazados assim que eles chegaram à CPMI do INSS, tá? Então, gente, vamos ver o seguinte, tá? Aqui para a gente continuar a nossa live. Agora, bora lá, através do Superchat, Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente. Eu preciso ainda de R$63 para a gente bater a nossa meta. Peraí, deixa eu colocar aqui. O Kinner tinha me feito uma pergunta, ó. Desculpa a minha ignorância, se o cara era um matador de aluguel, lógico que ele ia fazer algo do tipo, acho que teve vacilo, e outra, era uma facção criminosa que trabalhava com outras facções. Sim, né, a gente viu aí que tem uma ligação com a Operação Compliance Zero, se tem uma operação... com a Carbono Oculto. Se tem uma ligação com a Carbono Oculto, obviamente eu acabava lidando com máfia, inclusive com o próprio PCC, né? Então, ele lidava, era uma milícia, né? Era uma milícia mesmo. Ele investigava os dados, então tinha os políticos, também tinha a questão dos fundos. A verdade vinha à tona do Aquino, exatamente, o Carlos, exatamente. Quero trazer para vocês aqui, então, sobre o Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente, também ministro aí da Agricultura e do Comércio. Então, vou trazer para vocês, e, gente, bora lá através do Superchat, o Super Sticker, faltam R$63. E hoje nós temos o barzinho com a Xanda e com o Jean Willis. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tá... Eu vou até pegar para vocês aqui a propaganda do nosso barzinho de hoje. Então, saindo daqui, acabando o Folha Notícias Noite, vocês já têm o barzinho das meninas, tá? Também com a Tara Miranda. E aí, a gente vai ter o João Willis lá, então tem muita conversa, vocês podem perguntar, mandar superchat, super stickers, que eu tenho certeza que vai dar bom. Então, também, deixa eu colocar aqui o nosso flyerzinho para vocês na tela, aqui, bora lá. Aqui está a nossa divulgação do João Willis, então tá aqui bonitinho o papo de hoje às 21 horas, gente. Então, bora lá que a gente tem muita coisa ainda até o horário, temos coisinhas para conversar. Então, vamos ver aqui essa questão do Geraldo Alckmin, né? Porque que ele já está fazendo o plano aí. Aqueça seus lucros vendendo de qualquer lugar. Peraí. Venda direto pelo celular, sempre... Os spams da vida. Alckmin toma decisão sobre as eleições. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, anunciou nessa quinta-feira que deixará o comando da pasta dia 4 de abril. A decisão foi comunicada durante a coletiva de imprensa sobre os dados da balança comercial de fevereiro. A saída do ministério ocorre para que ele possa disputar as eleições de 2026. Pela legislação eleitoral brasileira, o vice-presidente não precisa renunciar ao cargo para participar de uma campanha à reeleição. No entanto, integrantes do executivo que ocupam ministérios devem deixar suas funções dentro do prazo legal para concorrer em pleitos eleitorais. Então, como ele cumula o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ele precisa deixar o cargo até 4 de abril, tá? Então, aqui ainda não se sabe se ele vai ser candidato aí novamente à vice-presidência, mas a possível candidatura faz parte das articulações envolvendo o cenário de São Paulo, tá? Discutindo aí com o Fernando Haddad qual vai ser a estratégia para o estado de São Paulo, tá? Alckmin é daqui do Vale do Paraná, ele é de Pinda, né? Ele é de Pindamonhangaba, senhor Geraldo Alckmin. Pois é. E aí, gente, ainda tem mais coisas para a gente discutir. Então, aqui já tem aí
para se planejar um debate, né? Vamos ver ainda como que vai ser os primeiros debates, ainda tem tempo, tem que fixar as candidaturas, mas o empresariado já fala com relação a isso. E PF faz operação contra aquele grupo suspeito de acessar os dados de Alexandre de Moraes. Então tá aqui, foi deflagrado nessa quinta-feira a operação DataLeaks, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de obter, manipular e comercializar ilegalmente dados pessoais e sensíveis extraídos de sistemas governamentais e bases privadas. Então, de acordo com a apuração, dados ligados ao ministro Alexandre de Moraes teriam sido alterados e inseridos em uma plataforma que vendia informações obtidas de forma irregular. Tá? Então, aqui, essa operação continua, tá? Então, com certeza, são muitas pessoas que invadem esses sistemas e que acabam aí deflagrando dados sigilosos de alto escalão do nosso alto escalão da República. E aqui também vamos ver, Nicolas Ferreira teria negado auxílio ao povo mineiro e acabou aí amassado pelo Alencar Santana. Vamos ver este vídeo aí. Senhoras e senhores, nós votamos aqui. Você sabe quem não estava aqui, que não votou? De Minas Gerais. Foi lá fazer graça na rede social, foi lá atrapalhar o socorro, foi cobrado pela população, mas que se ausentou dessa importante votação hoje. No mérito, será o único projeto aprovado hoje. E esse deputado aqui não esteve. O deputado que anda de jatinho em carona do dono do Master, fazendo um caixa 2 para a campanha do então candidato dele à época, talvez até caixa 2 na sua campanha no primeiro turno, como candidato a deputado federal, que faz graça na rede, mas ele não votou. Deputado Nicolas não votou no projeto de apoio ao povo mineiro da Zona da Mata, de povo que está precisando de auxílio, de apoio de todo mundo. Por isso que nós fizemos questão de estar aqui e também votamos favoráveis a esse projeto. E vamos defender e trabalhar pela aprovação das medidas provisórias que aqui vierem. Mas registra-se, deputado Nicolas está registrado. Não adianta vir depois dizer que foi a posteriori, está registrado, está gravado. Não estava presente, se ausentou e não votou nesse importante projeto de apoio às famílias, às pessoas que sofreram, estão sofrendo ainda, devido a tudo aquilo que aconteceu na Zona da Mata. Registre-se isso para saber quem de fato é quem está preocupado com o povo mineiro. Senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha, na fala, no projeto anterior, alguns deputados aqui vieram falar do projeto, da importância de apoio e socorro ao povo mineiro, e tem a nossa concordância. Tanto é que o presidente Lula lá esteve no local, prestando apoio, solidariedade, chorou com as famílias, lamentou, agiu como deve agir um líder, um presidente da República. Está ao lado do seu povo e prestar apoio no momento de dor e sofrimento. Dor essa que atingiu a Zona da Mata. Esteve lá em Ubá, esteve em Juiz de Fora, ao lado da prefeita Margarida, que está dando todo o apoio desde o primeiro momento, ao lado da deputada Ana Pimentel e de todas as lideranças que lá estiveram junto com o presidente. Temos que destacar isso. Presidente Lula, que naquela situação do Rio Grande do Sul, no primeiro momento colocou todo o governo à disposição. E lá também esteve. E aqui teve ingratos daquele estado que sequer reconhece a ação do governo, ainda tiveram a coragem de vir aqui dizer que não apoiou naquele período. Isso é ingratidão. O povo gaúcho é grato, eu não tenho dúvida. Presidente Lula não só deu auxílio social às pessoas, às famílias, deu apoio para a reconstrução das cidades, pontes novas, casas que estão sendo construídas, abrigos, enfim, vários tipos de apoio. Eu acho interessante também a gente falar que no Rio Grande do Sul tiveram diversas doações que foram desviadas, né? Então, isso é uma coisa que em Minas Gerais, infelizmente, a gente talvez
tenha um repeteco disso, que é muito triste, mas acaba sendo normal, porque perde-se o controle desses centros de recolhimento de doações. Então, isso acaba aí gerando problema para a própria população do local ali, que passou pelo problema e que teve, sim, diversas pessoas, tanto com valores como com roupa, ali para reconstruir o local, e que, no final das contas, acabam prejudicadas aí por uma logística tosca e que não deve entregar no momento que elas realmente precisam se restabelecer aí. Lula diz que a PEC da Segurança Pública combate crime e agradece a aprovação e pede análise do Senado. Então, aqui a aprovação da PEC da Segurança Pública pela Câmara dos Deputados na noite de ontem, quando a grande maioria dos parlamentares aprovou o projeto, que teve origem em nosso governo, prepara o país para o combate de forma mais firme e eficaz ao crime organizado. Agradeço ao presidente Hugo Mota e a todos os líderes e parlamentares que contribuíram para essa conquista. Estou certo de que o Senado, que agora analisará o texto, será sensível à importância desse tema para todas as famílias brasileiras, disse o presidente da República. Lula mencionou na postagem algumas das mudanças promovidas pelo projeto. Com o Sistema Único de Segurança Pública garantido na Constituição, estados, municípios e a União terão melhores condições para atuar de modo conjunto, eficiente e organizado, assim como agem hoje no SUS, e contarão com mais orçamento para isso, com recursos provenientes das BETs. Então, é isso que a gente espera, né? Uma segurança pública integrada, que realmente utilize aí o valor dessas empresas, então, já que elas causam aí tantos danos na sociedade, que pelo menos esses valores sejam revertidos para financiar a segurança pública brasileira e que dê certo, como o SUS é um grande sucesso. Então, que esse sistema único entre estados, municípios e União seja feito aí da melhor forma possível para que as pessoas tenham um pouco mais de respaldo no nosso país, né? Então, que é o que a gente precisa. Gente, bora lá através do Superchat, a Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Eu preciso entregar a live aqui dentro de 5 minutos, porque vai começar o barzinho das meninas, então eu preciso entregar aqui a nossa live. Então vamos lá, gente, ainda tem coisa para comentar. E uma dessas coisas aqui é de que o GAECO e a Polícia Federal fazem operação contra suposto esquema de corrupção na Polícia Civil de São Paulo. Então, uma operação conjunta do GAECO com o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, e o Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal contra um suposto esquema de corrupção da Polícia Civil Paulista, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão na manhã dessa quinta-feira. Batizada de Operação Bazar, a ação tem como objetivo, segundo o MPSP, desarticular um amplo e estruturado sistema de corrupção policial voltado à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. Procurada na manhã dessa quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou, tá? Infelizmente, a corrupção na polícia é uma coisa que a gente não vai estar no Rio de Janeiro, a gente vê aí praticamente nas polícias de todos os estados, mas aqui, pelo jeito, aí o GAECO pegou nesse momento. Então, apontaram a participação de doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de lavagem de capitais, tá? Então, eu até queria passar um videozinho aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. Vou passar esse videozinho. Vamos lá. É bom que a gente, a partir desse caso de Vorcaro, pare de ficar pensando que pessoas perigosas são as pretas e pobres, né? A gente está vendo aí um homem branco, um homem bem nascido, um homem que se veste com ternos caros, um homem malhado, penteado, bonitão, e a gente tem que começar a levar em consideração que, no Brasil, quem comanda os crimes tem essa cara, desde sempre, desde o Brasil colonial, tá? Só muda
a época. Então a gente tem essa imagem, né? Quando a gente pensa, não, no ladrão, no pobre, essas discussões todas, né? A gente geralmente pensa nesse estereótipo. Não, gente, quem está aqui em cima, bancando toda essa estrutura, tem a cara do Daniel Vorcaro. Então é isso. Tem essa Eu achei cara. muito interessante o que ela comentou aqui, justamente porque é isso, para a gente entender, assim como essa operação da Polícia Civil está demonstrando aqui em São Paulo, que não é o preto pobre favelado que a gente fala que é o grande responsável pelo crime organizado. É o andar de cima. É o que essas operações, como a da polícia, a Polícia Paulista, em conjunto com a Polícia Federal, com o MPF, com a Receita, estão conseguindo pegar o braço financeiro. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Não adianta matar bandido. A gente tem que pegar eles no bolso, que é onde eles param de construir essas teias e essa máquina de funcionamento do crime organizado do andar de cima. Então, se a gente consegue apreender, através dessas buscas e apreensões da Polícia Federal, bens, valores, através desses celulares, saber quem realmente está envolvido ou não, colocar essas pessoas, delações, para poder entender quem faz parte desse esquema, é assim que a gente vai combater o crime organizado no Brasil. E outra coisa, também, agora com essa PEC da segurança pública, essa unificação das polícias, eu tenho certeza que isso pode trazer muitos benefícios para a gente nesse sentido. Nessa ação conjunta, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu quero trazer para vocês. O presídio onde o Vorcaro está agora, ele foi para o atual presídio dos famosos, que não é um Tremembé, é um outro presídio. Então, vamos ver algumas imagens aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o presídio, deixa só eu falar o nome dele direitinho para vocês. Mas Mob ele Barra Funda. Hoje acabaram jogando ele de um lado para o outro aí, mas aqui ele vai ficar na penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo. É uma unidade que tem sido chamada de novo presídio dos famosos por abrigar presos envolvidos em casos de grande repercussão, tá? Então, ele estava na detenção provisória de Pinheiros, aqui em São Paulo, e o isolamento inicial dura cerca de 10 dias, e depois que ele é encaminhado para o pavilhão do regime fechado. O cunhado banqueiro Fabiano Zettel também foi preso na mesma operação e transferido para o presídio. A penitenciária 2 de Potim passou a receber pesos de grande notoriedade após mudanças na estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Durante mais de 2 décadas, o chamado presídio dos famosos era a penitenciária 2, o Tremembé, que é que tem aquela série toda que vocês conhecem, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!